Vocês já sabem que eu sou um apaixonado pela literatura do horror. E houve 4 lançamentos da editora Dark Side Books que me deixaram completamente atônito e eu não pensei nem 2 vezes antes de fazer aquela comprinha parcelada, mesmo sabendo que ia doer um pouquinho no meu bolso. E esses lançamentos chegaram com um selo chamado Dark Rewind, que tem a proposta de trazer livros que foram roteiro de filmes famosos de horror. Então o filme saiu, houve roteirização, e a gente acompanha essa roteirização literária. E são filmes clássicos mesmo, de peso. E claro, com toda uma arte gráfica e roupagem própria da Dark Side Books. Hoje eu vou falar sobre um desses livros que eu estava muito ansioso, porque eu sou fã do filme, e também vou mostrar para vocês um pouquinho dos meus presentes de aniversários que chegaram aí no mês de julho. E ainda tem mais coisas pra gente conversar durante o vídeo. Mas antes de começar toda essa conversa, peço que você se inscreva nesse canal. É muito importante ter você por aqui. Curta e compartilhe com seus amigos que gostam do terror antigo. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca, agora em agosto, não mais em mês de aniversário, e agora continuando com as nossas conversas literárias. Eu vou mostrar para vocês alguns presentinhos que eu ganhei de alguns amigos e que remetem ao canal de fato, são livros, são coisas relacionadas. Ganhei outras coisas, mas acabam não se remetendo, por isso eu não vou trazer por aqui, mas agradeço a todo mundo que tirou um tempo, inclusive você que tirou um tempo para ver os vídeos em julho aí. Muito obrigado. A sua presença é um presente para mim, com toda certeza. Primeiro, vou mostrar para vocês uma caneca lindíssima que eu ganhei de um grande amigo meu de anos, que é o Carlos. Caneca esta que é do Stephen King. Quem me conhece sabe que eu adoro esse autor. E aqui tem o desenho de alguns dos livros famosos dele. E são os mais famosos mesmo: Iluminado, Cemitério Maldito, It, Cujo, e que eu já li, claro. Um fundo vermelho muito bonito, com toda certeza é uma caneca que já está me acompanhando há algum tempo aí. Eu esqueci até de tirar da estante, mas outro presente que veio é esse livrinho aqui, veio de um amigo meu que é o Luan, que é o Late Killers, não tinha na minha coleção. É um livro belíssimo, 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 com a arte que a gente já conhece da Dark Side Books. Inclusive eu tinha a eco bag da Late Killers, rosinha, com esses detalhes, e eu não tinha o próprio livro. E esse livro aqui vai falar sobre assassinas psicopatas reais, só que apenas mulheres. E aqui a gente vai ter toda a história delas, o modus operandi, coisas nesse sentido. Estou muito curioso, com toda certeza. Obrigado também, Luan. Ganhei 2 livrinhos de 2 pessoas diferentes. Esse aqui eu ganhei do Pablo, que é o Não Voltarás. Não Voltarás é um livro diferente que eu não tinha lido ainda nada sobre, não conhecia esse autor ou autora, Hans Koppel, e é um autor sueco, pelo jeito, porque a história se passa na Suécia, e é uma história de suspense. Estou muito curioso para ler, caso você tenha lido, me conta. O Pablo comentou muito bem sobre esse livro. O outro é do Jorge, e veio esse aqui, Inspeção, do Josh Malerman, o mesmo autor do Caixa de Pássaros. Esse livro aqui eu tinha ouvido algumas resenhas positivas, por mais que o Josh seja um autor que eu não sou tão fã assim, pelo fato de que eu não gostei do Caixa de Pássaros, mas mesmo assim eu tô curioso para esse daqui, pelo fato de que ele tinha algumas críticas mistas ali, mas para o saldo positivo. Também, caso você tenha lido, comente comigo. Sei que tem a ver com crianças que são sequestradas, deixadas numa espécie de instituto igual ali da ideia do Stephen King, só que eles são separados por gênero, e aí tem todo o mistério do que há no mundo lá fora. Tô curioso também. Ontem chegou aqui em casa essa bolsinha, que talvez você já tenha visto aí no Instagram, caso eu já tenha postado, que foi um presente da Globo Livros, que é uma editora que foi parceira do canal no ano passado, agora é uma parceira pontual, e chegou esse livrinho aqui com essa bolsinha. Está escrito: Ser faminta e furiosa pelo resto da vida. Somos todos famintos por livros bons. E dentro tem um lançamento muito aguardado para mim, pelo menos da autora The Bunny, a Mona Awad. Quem está no canal sabe que eu adorei o livro da Bunny. E aqui a gente tem um livro bem diferente, chamado 13 Maneiras de Ver uma Garota Gorda. Então, tô muito curioso. Esse aqui em breve vem resenha para vocês. Tá chegando também um livro da School Editora,
tá chegando aí outros presentes que vão aparecendo por aqui e conforme foram aparecendo, eu vou mostrando para vocês com todo o amor que vocês sabem que eu trago pelos conteúdos aqui. Mas agora, sem enrolação, vamos falar sobre o livro que eu vou criticar hoje, que é Maníaco. Olha essa edição. Todo livro que eu vou falar do selo Dark Rewind, eu vou falar sobre a edição que é impossível não falar. A gente tem uma espécie de casezinha, um pouco diferente, que ela é vazada de um lado e do outro. Tem toda a ideia estética de um VHS, até com as informações aqui que tinham no VHS, no DVD também. E aqui a gente tem a arte da capa, que é uma das artes mais belas que eu já vi. Para quem não sabe, Maníaco ou Mania é um filme de 1980. Filme este que chegou ali nos cinemas mostrando toda a sua força, afinal tem toda uma narrativa inventiva sobre a psicopatia e sobre o psicopata Frank Zito que a gente vai acompanhar aqui. Mas quem é o Frank Zito e por que essa narrativa é tão inventiva? Aqui, pela primeira vez, ou por uma das primeiras vezes, agora com mais ênfase, a gente vai acompanhar uma história, pelo menos nos cinemas, onde a gente acompanha a ótica do psicopata como se nós fôssemos o psicopata. Então a câmera, ela vai acompanhar a partir do olho do protagonista. Então você vai vendo tudo que ele está fazendo ali em primeira mão e tudo isso causa aquela sensação de vertigem. Porque Frank Zito é um cara extremamente psicopata, com vários problemas com sua mãe, com sua irmã, problemas familiares muito absurdos que ele passou quando criança, adolescente e adulto, e que hoje, extremamente traumatizado e fragilizado, fragmentado e insano também, ele começa a matar várias mulheres que lembram a sua mãe. Só que ele não apenas mata, ele escalpela as suas vítimas, ou seja, ele corta ali o espaço onde fica o cabelo mesmo, a testa, puxa esse cabelo e faz peruca para algumas manequins que ele tem em casa. Manequins estas que ele imagina que sejam pessoas reais ali na sua loucura. Então ele tem toda uma conversa, acha que são amigas dele, namoradas, mães, irmãs. Então ele é um cara completamente louco e perverso. E a gente vai acompanhar a sua sequência de matança ali nos anos 80, numa Nova York ali superlotada, com muita prostituição nas ruas, drogas e todo aquele cenário que a gente já conhece pelos filmes. Eis que o filme fez um grande sucesso, inclusive teve uma releitura em 2012, interpretada pelo Elijah Wood, que eu gosto muito, inclusive esse filme é que eu tenho mais lembrança, e teve, claro, todo esse tom de clássico, onírico, porque esse filme virou um cult celebrado pelos fãs do horror. Eis que muito tempo depois, esse livro se tornou um roteiro, que é o que eu tenho na minha mão, um livro roteirizado, escrito pelo Stéphane Bourgoin, que é um cara que é referência na área do true crime. Então ele tem pesquisa, artigo, e tem vários trabalhos voltados a psicopatas, a serial killer e coisas nesse sentido, por isso que ele foi o escolhido para dar voz a essa obra no estilo literário. E aqui a gente vai acompanhar não só a história do Frank Zito, como também um pouquinho da sua história de vida pregressa, conhecendo sua mãe, sua irmã e o porquê que ele tem essas reclamações familiares. No final desse livro da Dark Side Books, a gente ainda vai ter um conteúdo extra extremamente especial falando aonde se enquadraria o Frank Zito, que é esse psicopata, e falando sobre a psicopatia de modo geral, como se enquadra, quais são os seus modus operandi e o que a gente sabe até então sobre esses estudos. Claro que não é muito aprofundado, afinal, a Dark Side Books tem diversos outros livros, caso você curta esse tipo de conteúdo. Uma observação que eu vou fazer primeiro sobre a obra. Essa obra, ela foi desenhada de modo extremamente artístico pelo Victor Willeman, que é um designer e ilustrador de Florianópolis, Santa Catarina. E por que eu vou citar? Porque é uma obra de arte esse livro, simples assim. Não só esse, como os livros da Dark Rewind, eu acho que foram todos desenhados por ele. E aqui dentro tem muito detalhe interno, que deixa essa obra realmente uma obra de dar inveja. Eu estava lendo no ônibus e tinham pessoas que olhavam mesmo, porque ficavam curiosos para o que era esse livro, porque de fato é impossível ficar incólume com toda essa obra de arte. Então, parabéns, Victor, você é um artista incrível, incrível, incrível. Vou deixar até para vocês alguns desenhos como surpresa, porque eu acho que você merece ser surpreendido também, assim como eu.
Lindíssimo. E outra coisa que eu vou falar agora sim sobre o livro como obra é que eu acho que essa roteirização ficou muito aquém do roteiro original. E o porquê? Primeiro que a ideia inovadora desse filme, tanto na versão nova de 2012 quanto na sua versão dos anos 80, é trazer a ótica do assassino e fazer com que nós, como telespectadores, nos sintamos em sua pele. Então, aqui no livro, a ideia, para mim, pelo menos, teria que ser a mesma. E como isso é feito na literatura? Numa narrativa em primeira pessoa, que eu imaginei que estaria aqui. Só que aqui a gente tem um livro em terceira pessoa completamente normal. Então, em nenhum momento, essa ideia da gente se sentir o assassino ou da gente sentir essa proximidade acontece. E eu já li vários livros, inclusive, que tinha essa ideia da primeira pessoa do psicopata e funciona muito bem. Só que o Stéphane Burgoyne, infelizmente, ele não quis utilizar essa deixa que faz muito sentido para essa obra aqui. De resto, a obra em si é muito curta, ela tem uma média de 120 páginas, mas de resto, como livro em si, a gente consegue ali sentir esse psicopata andando por Manhattan, essa sujeira da cidade, então ele consegue transpor essa ideia que é necessária para o livro. Também foi muito necessária para a obra original dirigida pelo William Lustig, que é um diretor aí que tem esse trabalho como um dos mais célebres. Então vale muito a pena ter essa edição na tua estante. Se você é fã do horror, é impossível não ter uma edição com essa capa aqui e ficar feliz. Eu tô muito feliz de tê-la em mãos. Só que como obra, eu acho que ela deixa um pouco a desejar pelos fatos que eu já comentei aqui. Então, esse foi meu vídeo. Só para deixar uma observação adicional, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre vários filmes do horror que acabaram se tornando livros e que não vieram à tradução para o Brasil. Tem Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, diversos livros mesmo. Então, a Dark Rewind é essa esperança para mim, como leitor, pelo menos. Eu gostaria muito de ler essas roteirizações, essas novelizações, então estou muito curioso. Caso você tenha curiosidade para saber quais são essas obras que ainda não vieram para cá, vou deixar o vídeo aqui no comentário para você ver. Tem muita coisa boa, muita curiosidade. Talvez eu não tenha gravado tão bem porque faz um tempo, mas mesmo assim o importante é o livro, o conteúdo. E para mim, pelo menos, eu acho que tem um conteúdo bem interessante se você é fã do horror. Agora sim, obrigado a todo mundo que participou desse julho de aniversário. Obrigado mesmo por você estar aqui. Para quem se inscreveu como inscrito novo, para quem já é inscrito antigo, saibam todos vocês que qualquer contribuição de vocês, seja num comentário, seja numa mensagem lá no Cripteca, no Instagram, é muito importante e relevante. Todas as dicas são anotadas e garanto para vocês que eu vou me esforçar ao máximo para trazer um conteúdo com cada vez mais qualidade para vocês por aqui.